Tira essa intrusa daqui. A voz do noivo rico cortou o salão de cristal, e o vinho tinto escorreu pelo vestido que a avó de Helena tinha costurado à mão, ponto por ponto, com amor. A elite inteira se calou. Alguns sorriram. Ninguém a defendeu. Ninguém, a não ser um homem, o garçom que eles vinham humilhando a noite toda. Helena não chorou, só ergueu o queixo, porque o que nenhuma daquelas pessoas ricas imaginava é que aquele garçom estava prestes a virar o salão de cabeça para baixo. E quando você descobrir quem ele realmente era, vai entender por quê. Fica até o final. Mas tudo isso ainda estava por vir. Para entender como uma noite que prometia ser a mais feliz da vida de Helena terminou daquele jeito, a gente precisa voltar algumas horas, até o instante em que ela pisou naquele prédio, sem imaginar o que a esperava lá em cima. O elevador subia tão depressa que Helena sentiu o estômago descer. Eram 32 andares de vidro e aço no coração dos jardins em São Paulo, e cada metro que ela subia parecia afastá-la um pouco mais do chão onde ela sabia pisar. Ela apertava a bolsa contra o peito, como quem segura um colete salva-vidas. Por baixo do casaco fino, o vestido cor de areia que a avó costurou à mão antes de partir, pontos miúdos, perfeitos, feitos de noite à luz do abajur, num tempo em que amar ainda era costurar o sonho da neta com as próprias mãos. Você vai entrar de cabeça erguida, minha filha, dizia Dona Cida. Quem te ama de verdade não olha para o tecido, olha para o coração. Helena segurava essas palavras como quem segura uma reza. As portas se abriram e o restaurante se revelou diante dela como outro planeta. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre toalhas brancas como neve. O som era abafado, civilizado, um murmúrio de vozes que nunca subiam de tom. Cheirava a manteiga nobre, a flores frescas, a perfume caro demais para ter nome. Garçons deslizavam entre as mesas sem fazer barulho, como se os sapatos não tocassem o chão. No balcão da entrada, uma moça jovem de uniforme recolheu o casaco que Helena ainda nem tinha tirado e percebeu o nervosismo dela. "A senhora tá linda", a menina sussurrou, com um sorriso tímido, só entre as duas. "Pode entrar tranquila." Foi um gesto minúsculo, quase invisível, mas Helena sentiu o calor daquilo aquecer o peito gelado. Era a primeira gentileza da noite, e veio, ela reparou, de quem trabalhava ali, não de quem era servido ali. Helena sorriu de volta, segurou a mão da menina por um segundo e agradeceu baixinho. Já naquele instante, sem saber ainda o que viria, ela percebeu uma coisa que a noite inteira só iria confirmar, que a bondade, naquele lugar, morava do lado de quem carregava as bandejas, e não de quem sentava às mesas de cristal. Que lá no fundo, junto à janela que mostrava a cidade inteira acesa, estava Ricardo, de terno azul marinho impecável, conversando com a mãe. Bonito, sempre tão bonito. Por um segundo o coração de Helena se aqueceu, porque era aquele homem que a fazia rir nas madrugadas, que segurava sua mão na fila do cinema de bairro, que dizia que ela era a coisa mais verdadeira que ele já tinha encontrado. Antes de continuar, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber até onde essas histórias chegam. Eles tinham se conhecido de um jeito tão comum que parecia coisa de filme antigo. Helena estava na fila de uma padaria perto da escola, comprando pão de queijo numa manhã chuvosa, quando Ricardo, atrás dela, percebeu que o cartão dela não tinha passado e ofereceu para cobrir os poucos reais que faltavam. "Pode deixar, depois a senhora me paga um café", ele tinha dito com um sorriso fácil. Ela achou aquilo charmoso. Achou que era um homem generoso. Demorou meses para entender que generosidade de verdade não faz alarde. Não cobra café, não lembra do favor. Mas naquele começo, embevecida, ela só viu o sorriso. Ricardo a levava a lugares que ela nunca tinha pisado. Falava de viagens, de planos, de um futuro grande. E Helena, que tinha passado a vida inteira sendo a base sobre a qual os outros se apoiavam, a neta que cuidou da avó doente, a professora que comprava material com o próprio salário para os alunos, se permitiu pela primeira vez ser cuidada, ou ser o que ela achava que era cuidado. Houve sinais, claro. Sempre há. O jeito como ele falava dos funcionários da empresa, essa gente, como se fossem uma espécie inferior. O modo como mudava de assunto, quando ela mencionava a escola pública, a periferia, os alunos pobres, como se aquilo fosse um detalhe constrangedor da vida dela que era melhor manter escondido. Helena via os sinais e inventava desculpas, como a gente inventa,
quando quer muito que alguém seja melhor do que é. Ela dizia a si mesma que era timidez, que era criação, que com o tempo ele aprenderia a enxergar o mundo dela. Não percebeu que estava fazendo o que tantas mulheres fazem, tentando amar um homem pela pessoa que ele poderia ser, e não pela pessoa que ele já era. E ali, subindo aquele elevador de vidro, com o coração apertado e o vestido da avó por baixo do casaco, uma parte dela já sabia. Sabia, mas ainda não tinha coragem de saber por inteiro. Ela atravessou o salão sentindo todos os olhos a medirem. Não era impressão, era real. Mulheres de joias pesadas erguiam as sobrancelhas. Homens de relógio de ouro a avaliavam de cima a baixo, de um jeito que fazia a pele arder. Helena tinha 38 anos. Era professora de português numa escola municipal da Zona Leste. Conhecia o nome de cada um dos seus 200 alunos e o sonho secreto de quase todos eles. Mas ali, naquele salão, ela não era nada disso. Ali ela era apenas a moça do vestido reformado, e o salão inteiro parecia saber disso antes mesmo dela abrir a boca. Ricardo se levantou quando ela chegou, beijou seu rosto. Mas o sorriso dele não alcançou os olhos, e Helena, que passava os dias lendo a alma de adolescentes pelo canto dos lábios, sentiu aquilo como uma agulha. Você está diferente, ele disse, e o jeito como pousou o olhar no casaco dela carregava uma pergunta que não era pergunta. Dona Margot, a mãe, nem se levantou. Estendeu a mão pálida coberta de anéis, deixando que Helena se curvasse até ela. Então é você, disse a mulher, como quem confirma um boato desagradável. Ricardo fala tanto. Sente-se, querida. E tire esse casaco. Aqui não é frio. Helena tirou o casaco. E quando o vestido da avó apareceu inteiro sob a luz dos lustres, ela viu o canto da boca de Dona Margot se erguer numa curva fina, divertida, cruel, o sorriso de quem acabou de encontrar exatamente o que esperava encontrar. E ali, antes mesmo do primeiro prato, Helena soube que algo naquela noite estava muito errado. O cardápio chegou sem preços e isso, de algum modo, foi a primeira humilhação silenciosa. Helena passou os olhos pelos nomes em francês, sem entender quase nada, e quando ergueu o rosto, encontrou Dona Margot observando-a com um prazer paciente, como um gato que escolhe o momento de soltar o rato. Não se preocupe, querida, disse a sogra, voz doce como veneno em cauda. É natural ficar perdida. Esse tipo de lugar não faz parte do mundo de onde você vem. Ricardo me contou que sua avó era costureira, não era? Que coisa mais digna. A gente sempre precisa de alguém para fazer a barra das calças. E riu baixinho, um riso de seda, e 2 ou 3 convidados na mesa ao lado riram junto, embora não pudessem ter ouvido a piada inteira. Riram só do tom, do desprezo, porque o desprezo, naquele ambiente, era uma língua que todos falavam fluentemente. À mesa havia outros casais, sócios e amigos da família. Uma mulher de cabelos prateados e vestido de seda, que Helena ouviu chamarem de Dona Vera, comentou em voz alta que, hoje em dia, qualquer um entra em qualquer lugar, e olhou de relance para Helena enquanto bebericava o champanhe. Um homem de relógio dourado, que se apresentou como dono de uma rede de concessionárias, perguntou a Helena, com falsa cordialidade, em qual faculdade ela tinha se formado, e quando ela respondeu que era uma universidade pública, o homem soltou um "ah" prolongado, como quem acaba de descobrir uma mancha na toalha. Cada pergunta era uma armadilha educada, cada sorriso, uma faca embrulhada em papel de presente. Helena respondia tudo com firmeza, sem se encolher, mas sentia o cansaço de quem precisa provar, frase por frase, o direito de simplesmente existir naquele espaço. Ela reparou que ninguém ali perguntava nada por interesse verdadeiro. Perguntavam para confirmar a distância, para reafirmar a cada resposta dela que ela não pertencia àquele clube e que o convite tinha sido um erro que logo seria corrigido. Helena olhou para Ricardo, esperando. Era só o que ela queria, que ele dissesse uma palavra, uma só. Mãe, chega! Bastava isso. Mas Ricardo apenas girou a taça de vinho entre os dedos, sorriu e disse, a senhora tem que entender, mãe, que a Helena ainda está aprendendo. Ela vai precisar de umas boas aulas de etiqueta antes do casamento. Não dá para ela me envergonhar nos eventos da empresa, falando errado, comendo errado. Ele falou aquilo sobre ela, como se ela não estivesse ali, como se ela fosse um projeto mal feito, que precisava de reforma, e não a mulher que ele jurava amar 3 dias antes, num quarto simples,
com a cabeça no peito dela, dizendo que ela era seu porto seguro. Alguma coisa em Helena começou a doer de um jeito antigo e conhecido. A dor de ser pequena aos olhos de quem você ama. Ela conhecia aquela dor. Tinha sentido em criança, quando a escola exigia um material que a avó não podia pagar, e ela inventava que tinha esquecido em casa para que ninguém visse a verdade. Ela achava que tinha deixado aquela menina para trás. Mas ali estava ela de novo, encolhida por dentro, enquanto a mesa inteira ria de coisas que ela não entendia e fingia que entendia. E então uma lembrança a atravessou, nítida como uma fotografia. A avó na máquina de costura dizendo: "Filha, tem gente que mede a pessoa pela roupa porque é a única coisa que ela aprendeu a enxergar. Não tem culpa, não. Mas você não precisa ficar pequena para caber no olho de quem é míope." Helena respirou fundo, endireitou as costas. Não ia chorar ali. Não ia dar esse gostinho. Ela era professora e uma professora aprende cedo que dignidade não se compra, se carrega. Olhou para Dona Margot, sorriu de volta, um sorriso limpo, sem mágoa, e disse, com a voz mais firme do que ela mesma esperava: "Minha avó costurava, sim, senhora. Costurava roupa, costurava gente quebrada, costurava esperança quando faltava tudo. Eu tenho muito orgulho do mundo de onde eu venho." O salão, por um instante, ficou em silêncio. E o silêncio, ali, valia mais do que 1000 palavras. Foi nesse silêncio que ele chegou. Um garçom alto, de movimentos calmos, aproximou-se da mesa com uma garrafa de vinho tinto, pousada na palma da mão como se fosse algo vivo. Tinha talvez uns 40 anos, cabelos curtos, já com fios brancos nas têmporas, e um olhar atento que parecia ver mais do que os outros. Não era um olhar curioso nem invasivo. Era o olhar de quem repara nas pessoas porque acha que as pessoas importam. Ele serviu primeiro Dona Margot, depois os outros convidados, e quando chegou a vez de Helena, fez algo que ninguém mais naquela mesa tinha feito a noite toda. Olhou-a nos olhos e sorriu de verdade. "Boa noite, senhora", disse baixinho, só para ela. "Espero que tenha uma noite especial." E havia naquelas palavras simples uma gentileza tão genuína que Helena sentiu os olhos arderem, não de tristeza dessa vez, mas de surpresa. Surpresa de ser tratada como gente num lugar onde tinham passado 1 hora a tratando como defeito. O garçom se chamava Gabriel. Ela leu no crachá. Não sabia ainda, mas aquele nome ia mudar o curso de tudo. Enquanto a conversa azeda continuava na mesa, Helena, para escapar daquele veneno, deixou os olhos vagarem pelo salão e foi reparando em Gabriel. Notou como ele se ajoelhava com discrição para conversar na altura de uma senhora idosa, numa mesa próxima, com uma paciência que ninguém ali parecia ter. Notou que ele puxou a cadeira para uma criança pequena e, sem ninguém pedir, dobrou um guardanapo em forma de barquinho e entregou ao menino, que abriu um sorriso enorme. Eram detalhes que ninguém naquele salão de gente importante via, porque gente importante demais raramente olha para quem serve. Mas Helena via. Helena tinha passado a vida inteira reparando nas pessoas que o mundo não reparava, seus alunos invisíveis, as faxineiras da escola, os porteiros, os cobradores de ônibus que ela cumprimentava pelo nome. E foi vendo Gabriel cuidar dos outros com aquela delicadeza silenciosa que ela sentiu, no meio do constrangimento da noite, um estranho conforto. Como se naquele oceano de frieza, ela tivesse encontrado outra pessoa que falava a mesma língua que ela, a língua da gentileza simples, a única que ela sempre soube falar de coração. Ricardo notou a troca de olhares e algo nele endureceu. Talvez fosse o vinho. Talvez fosse a humilhação reprimida de ter ouvido a noiva responder à mãe com tanta firmeza. Talvez fosse simplesmente o tipo de homem que ele era quando achava que ninguém importante estava vendo. Ele pegou a taça, provou o vinho, fez uma careta teatral e estalou os dedos no ar. "Garçom, garçom, vem aqui." Gabriel voltou sereno. "Pois não, senhor." Ricardo girou a taça com desprezo. "Esse vinho tá quente. Tá uma porcaria. Vocês não sabem servir um tinto na temperatura certa? Quanto eu tô pagando por essa garrafa e me trazem isso? Que tipo de profissional você é?" O vinho estava perfeito. Helena tinha visto Gabriel checar a temperatura antes de servir, com a discrição de quem fazia aquilo havia anos. Não havia erro nenhum. Ricardo só queria uma plateia. Queria mostrar à mãe e aos convidados que ele mandava, que ele era importante, que ele podia esmagar um homem de avental só para se sentir grande. E os convidados, claro, observavam divertidos,
como quem assiste a um espetáculo. Me desculpe, senhor, disse Gabriel sem perder a calma. Eu troco a garrafa imediatamente. Mas Ricardo não queria solução. Queria sangue. Você não troca nada. Você fica aí parado e escuta. Gente como você não consegue nem servir um vinho direito. Imagina ser alguém na vida. Olha para você. 40 anos e ainda carregando bandeja. Que vergonha. A mesa riu. Dona Margot riu. E Helena, que tinha aguentado calada todas as farpas que jogaram contra ela, sentiu que não conseguia ficar calada diante daquilo. Porque uma coisa é apanhar. Outra coisa é assistir alguém apanhar no seu lugar. Ela se inclinou na direção do garçom. E antes que pudesse pensar, as palavras saíram. Por favor, me desculpe pelo meu noivo. O vinho está ótimo. Eu vi o senhor checar com todo cuidado. Não há nada de errado com o seu trabalho. Falou olhando nos olhos de Gabriel, com a mesma humanidade com que ela falava com um aluno injustiçado na sala. O senhor está fazendo um trabalho bonito. Obrigada por nos atender com tanto carinho. Gabriel a fitou por um longo segundo. Algo passou pelo rosto dele. Não gratidão exatamente, mas um reconhecimento, como se ele tivesse acabado de encontrar uma moeda verdadeira no meio de um monte de moedas falsas. Obrigado, senhora, ele disse, baixo. A senhora não tem ideia de quanto isso significa. E se retirou. Mas antes de se afastar de vez, Gabriel parou por um instante e fez algo pequeno que Helena guardaria para sempre. Ao recolher o prato vazio dela, ele inclinou-se de leve e murmurou, só para que ela ouvisse. A senhora é a pessoa mais elegante dessa mesa. E elegância não é vestido, não. É o que a senhora acabou de fazer. Helena ergueu os olhos surpresa, e por um segundo os dois se entenderam num silêncio que dizia mais do que 1000 palavras, dois estranhos reconhecendo um no outro a mesma decência rara. Ela não soube o que responder. Apenas assentiu com os olhos marejados e sentiu que no meio daquela noite de humilhação, alguém finalmente a tinha enxergado de verdade. Não a mulher do vestido reformado, a mulher inteira. Ricardo notou aquela troca e algo nele azedou ainda mais. Ricardo ficou vermelho. Você tá maluca? Pedindo desculpa para um empregado na frente da minha mãe? Você não entende mesmo onde você tá, não é, Helena? E Dona Margot, com aquele sorriso afiado, completou. É por isso, meu filho, que eu te disse. A pessoa pode até aprender a usar o garfo certo. Mas educação de berço, classe de verdade, isso não se ensina. Está no sangue. Ou tem ou não tem. Helena baixou os olhos para o prato. Mas por dentro, pela primeira vez naquela noite, ela não se sentiu pequena. Sentiu-se inteira, porque tinha feito a coisa certa. Que há uma força em fazer a coisa certa que nenhum salão de cristal consegue apagar. O jantar arrastou-se por mais uma hora de constrangimento elegante. E então, na hora da sobremesa, Dona Margot pediu uma taça de champanhe e bateu nela de leve com a colher de prata. Tilim, tilim. O som cortou o murmúrio do salão. A mulher se levantou majestosa e os convidados da mesa se voltaram para ela com a atenção de quem espera o ato principal da peça. Meus queridos, ela começou, estamos aqui para celebrar o noivado do meu filho Ricardo. E eu, como mãe, tenho algumas palavras a dizer. Helena sentiu o ar ficar pesado. Ricardo evitava o olhar dela, e ela soube, com a certeza de um animal que pressente a tempestade, que o pior ainda estava por vir. Enquanto Dona Margot falava, a mente de Helena voou para uma noite, meses atrás, num barzinho simples da Vila Madalena, antes de tudo aquilo virar grandioso e frio. Ricardo tinha bebido um pouco, e com a guarda baixa, contou que sempre se sentiu uma decepção para a mãe, que nunca tinha sido bom o bastante, que cresceu sendo comparado a primos mais bem-sucedidos. Naquela noite ele parecia humano, vulnerável, e Helena segurou a mão dele e disse que o amava do jeito que ele era. Agora, vendo-o sentado àquela mesa, calado, deixando a mãe conduzir a humilhação dela como uma orquestra conduz uma sinfonia, Helena finalmente entendeu a verdade dolorosa. Ricardo não tinha aprendido a ser melhor que a mãe. Tinha aprendido a obedecer a ela. E um homem que obedece à crueldade dos pais por medo de perder a herança nunca vai ter coragem de defender ninguém, nem a si mesmo, muito menos a mulher que diz amar. A nossa família construiu um nome ao longo de 3 gerações, continuou Margot, passeando o olhar pela mesa como uma rainha. A construtora Vasconcelos é um patrimônio, e patrimônio se protege. Por isso, antes de qualquer casamento acontecer, nós preparamos um pequeno documento. Ela estalou os dedos,
e um homem de terno cinza, um advogado, Helena percebeu tarde demais, surgiu com uma pasta de couro. É só uma formalidade, querida, disse Margot, o sorriso nunca deixando o rosto. Você abre mão de qualquer direito sobre os bens da família. Aceita morar na casa que nós escolhermos. Segue as regras de convivência que eu estabelecer. E entende que, num eventual divórcio, sai exatamente como entrou, com o seu vestidinho. Ela deixou a palavra cair como uma gota de ácido. Assine aqui, na frente de todos, e nós estaremos oficialmente em família. O salão se calou de novo. Todos olhavam para Helena, esperando vê-la assinar, esperando vê-la se curvar mais uma vez, definitiva. E Helena olhou para Ricardo. Você sabia disso? Perguntou, a voz quase inaudível. Ele desviou o olhar. Helena, é o jeito que a gente faz as coisas. Não é nada pessoal. É só negócio. Não é pessoal. Como se o amor pudesse ser dividido em cláusulas. Como se ela fosse um risco a ser administrado, e não a mulher com quem ele dizia querer envelhecer. E foi então que algo se quebrou dentro de Helena. Mas não foi o coração, foi a corrente. A corrente invisível que prendia aquela mesa, aquele homem, aquela ideia de que ela precisava ser aceita por aquela gente para valer alguma coisa. Ela pousou o guardanapo sobre a mesa, devagar, levantou o rosto e disse, com uma calma que assustou até ela mesma, não, eu não vou assinar. Margot piscou, sem entender. Como assim, querida? Não, senhora, eu não vim aqui comprar um marido, eu vim casar com um homem que eu pensei que existia, mas esse homem não está nessa mesa. Eu prefiro voltar para o meu vestidinho, para minha escola, para os meus alunos, com a minha dignidade intacta, do que ficar um minuto a mais onde ninguém me enxerga como gente. O que aconteceu em seguida foi rápido. Ricardo levantou-se, branco de raiva, a humilhação de ser desafiado em público transbordando. Você não vai me deixar passar vergonha aqui, ele rosnou, e num gesto cego de fúria, agarrou a taça de vinho tinto que ainda estava cheia diante dele e jogou o conteúdo no peito de Helena. O líquido escuro espalhou-se pelo vestido cor de areia, manchando os pontos miúdos que a avó tinha costurado de noite, à luz do abajur, com tanto amor. Um arquejo coletivo percorreu o salão. O tempo pareceu desacelerar para Helena. Ela sentiu o vinho frio escorrer pelo peito, encharcando o tecido. E por um instante surreal não foi a humilhação que ela sentiu, mas uma tristeza profunda pela avó, como se aquele gesto sujo tivesse manchado não um vestido, mas a memória da mulher que a criou com tanto cuidado. Ouviu ao fundo o tilintar de talheres parando. Viu de relance os rostos da elite virados para ela, com aquela curiosidade cruel de quem assiste a um acidente. E no meio de tudo, uma certeza serena e firme se formou no peito dela. Aquele homem não merecia uma lágrima sequer. Helena ficou imóvel, o vinho escorrendo, os olhos cheios de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. E Ricardo, apontando o dedo para o garçom que observava tudo a poucos passos, gritou para que o salão inteiro ouvisse. Garçom, tira essa intrusa daqui. Bota essa mulher para fora do meu restaurante agora. O silêncio que se seguiu foi de outra natureza. Não era o silêncio do constrangimento. Era o silêncio que vem antes de algo enorme acontecer. Gabriel, o garçom, deu um passo à frente. E então, com uma serenidade que não combinava nem um pouco com a ordem que tinha acabado de receber, ele soltou os dedos da bandeja que segurava. A bandeja caiu. Taças de cristal explodiram contra o chão de mármore, num estrondo que fez o restaurante inteiro virar a cabeça. E em vez de se assustar, em vez de pedir desculpas, Gabriel ficou parado no meio dos cacos, calmo, olhando diretamente para Ricardo, com um meio sorriso que ninguém ali sabia interpretar. Foi quando o gerente do restaurante surgiu correndo do outro lado do salão, o rosto desfigurado de pânico. Helena se preparou para ver o pobre garçom levar a maior bronca da vida dele. Talvez ser demitido na hora por ter deixado cair uma bandeja inteira de cristal. Mas o gerente não gritou. O gerente, diante de todos aqueles olhos, parou diante de Gabriel e se curvou. Curvou-se em silêncio com as mãos juntas, como quem se desculpa diante de uma autoridade. Senhor, ele disse, a voz trêmula, me perdoe. Eu não fazia ideia de que o senhor estaria aqui esta noite. Está tudo bem? Um murmúrio confuso percorreu a mesa de Ricardo. Senhor, repetiu Dona Margot, franzindo a testa. Por que você está chamando esse garçom de senhor? O gerente abriu a boca, mas não soube o que responder. Foi Gabriel quem falou.
Ele levou as mãos às costas, desamarrou o avental com calma e o pousou sobre a cadeira mais próxima. Tirou do peito o crachá, onde se lia apenas Gabriel, e o colocou em cima da mesa, diante dos pratos sujos dos Vasconcelos. Esse nome aqui é verdadeiro, ele disse, mas o crachá é falso. Eu não sou garçom desta casa. Endireitou os ombros e de repente o homem de avental que todos tinham desprezado parecia ter crescido um palmo. Meu nome completo é Gabriel Andrade. E este restaurante, este prédio inteiro e a rede de hotéis e empreendimentos que o sustenta pertencem ao meu grupo. Eu sou o presidente do Grupo Andrade. O salão inteiro pareceu sugar o ar de uma vez só. Dona Margot ficou lívida, a taça de champanhe imóvel a meio caminho da boca. Ricardo abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água, sem conseguir produzir som. Os convidados se entreolhavam, e alguns deles que faziam negócios com o Grupo Andrade começaram a empalidecer ao perceberem onde aquilo estava indo. Dona Vera, a mulher de seda que tinha dito que qualquer um entra em qualquer lugar, de repente parecia muito interessada na própria taça de água, e o dono das concessionárias, que rira tão alto das piadas, agora secava o suor da testa com o guardanapo, porque todos eles, de uma forma ou de outra, dependiam de portas que o homem de avental podia abrir ou fechar. E todos eles, naquele instante, faziam a mesma conta apavorante. O quanto tinham rido, o quanto tinham desprezado, o quanto tinham deixado a crueldade passar sem dizer uma palavra, diante de quem, agora descobriam, era o dono do chão que pisavam. Helena, ainda com o vestido manchado de vinho, olhou para o homem que minutos antes servia sua mesa de cabeça baixa e não conseguiu acreditar no que via. Eu faço isso de tempos em tempos, continuou Gabriel, a voz tranquila, sem nenhuma pressa, porque agora o tempo era todo dele. Visto o avental, pego a bandeja e passo uma noite servindo nos meus próprios estabelecimentos, sem ninguém saber quem eu sou. Sabe por quê? Porque o jeito como uma pessoa trata quem ela acha que não pode fazer nada por ela é a única coisa que me diz quem essa pessoa realmente é. Ele pousou os olhos em Ricardo. Eu vim aqui hoje para avaliar a minha equipe, mas acabei avaliando outra coisa. Acabei descobrindo o tipo de homem que você é, Ricardo Vasconcelos, e o que eu descobri me dá nojo. Ricardo tentou se recompor, agarrando-se ao último fio de orgulho. Olha, Sr. Andrade, foi um mal-entendido, eu não sabia que era o senhor, se eu soubesse. Esse é exatamente o problema, cortou Gabriel, e pela primeira vez a calma deu lugar a uma firmeza de aço. Você não sabia, e justamente por achar que era um garçom qualquer, você mostrou quem você é de verdade. Você humilhou um homem que você julgou pequeno na frente de uma sala inteira para se sentir grande. E pior, você jogou vinho na mulher que prometeu amar porque ela teve a coragem de ter dignidade quando você não teve nenhuma. Ele fez uma pausa. Eu já vi muita gente sem dinheiro nessa vida, mas nunca vi ninguém tão pobre quanto você. Ricardo abriu a boca para protestar, mas Gabriel ergueu a mão sereno. Deixa eu te explicar uma coisa que o seu dinheiro nunca te ensinou. Caráter não é o que você faz quando os olhos importantes estão te olhando. Caráter é o que você faz quando você acha que só tem um garçom na sua frente. Quando você acha que não tem consequência. Hoje você achou que não tinha consequência e me mostrou exatamente o homem que vive dentro de você quando ninguém que importa está olhando. A voz dele baixou, quase suave, e isso era pior do que se ele tivesse gritado. Eu sinto muito pela moça que quase casou com você. Ela escapou de uma vida inteira disso. Dona Margot finalmente reencontrou a voz, indignada. O senhor não tem o direito de falar assim com o meu filho. A nossa família... A sua família, interrompeu Gabriel, tem um contrato de fornecimento e 3 empreendimentos imobiliários vinculados ao meu grupo. Eu sei disso porque eu autorizei pessoalmente. Ele tirou o celular do bolso, digitou algo rápido e ergueu os olhos. Acabei de notificar o meu jurídico. A partir de amanhã, todos os contratos da construtora Vasconcelos com o Grupo Andrade estão cancelados. Cláusula de conduta. Vocês podem ler nos termos. Nós não fazemos negócio com gente que trata seres humanos como lixo. E não, antes que você pergunte, isso não é pessoal. Ele devolveu a Ricardo a própria frase, com uma precisão cirúrgica. É só negócio. O sangue sumiu do rosto de Ricardo. Ele entendeu num relâmpago o tamanho do que tinha acabado de perder. Não a noiva. Ele tinha jogado a noiva fora com as próprias mãos. Mas o império.
Os contratos que sustentavam o nome Vasconcelos, o status, a fachada inteira da grandeza que ele exibia, tudo começando a ruir por causa de uma única noite, uma única taça de vinho, uma única crueldade gratuita. O senhor não pode fazer isso, balbuciou Dona Margot, mas a voz já não tinha veneno, só pânico. Eu posso, disse Gabriel, e já fiz. E mais, como vocês violaram o código de conduta do meu estabelecimento, agressão e humilhação a outra pessoa dentro do salão, eu vou pedir gentilmente que os dois se retirem. Agora. Ele virou-se para o gerente. Acompanhe o senhor Vasconcelos e a mãe dele até a saída e registre o incidente. Ricardo olhou em volta, buscando aliados, e encontrou apenas rostos que se desviavam. Os mesmos convidados que riram das piadas de sua mãe agora fingiam interesse repentino nas taças de água, evitando contato como ratos abandonando um navio que afunda. Porque era assim que aquele mundo funcionava. A admiração durava exatamente o tempo do poder, e o poder dos Vasconcelos tinha acabado de evaporar diante de todos. Margot levantou-se com a pouca dignidade que lhe restava, recolheu a bolsa de grife e arrastou o filho pela manga do paletó. Ao passar por Helena, ela parou um instante, a boca contorcida, mas não encontrou nenhuma farpa à altura. O que ela viu nos olhos de Helena não era triunfo nem vingança, era pena. E não há nada que machuque mais uma pessoa orgulhosa do que ser olhada com pena por quem ela tentou esmagar. Margot baixou os olhos e seguiu em frente. Foi a primeira vez na vida dela que baixou os olhos para alguém. Quando as portas do elevador se fecharam levando mãe e filho embora, o salão pareceu respirar de novo. E Helena continuava ali parada, o vestido manchado, os olhos cheios de lágrimas que finalmente desceram, mas eram lágrimas estranhas, lágrimas que ela não sabia bem se eram de dor ou de alívio. Talvez fossem das duas coisas. Talvez a dor e o alívio caminhem juntos quando a gente finalmente se livra de uma corrente que confundia com um abraço. Gabriel aproximou-se dela devagar, pegou um guardanapo limpo de uma mesa vazia e ofereceu-o, sem dizer nada, dando-lhe tempo. Helena enxugou o rosto. Eu nem sei o que dizer, ela murmurou. O senhor não precisava ter feito tudo isso por mim. Gabriel sorriu, daquele jeito gentil de antes, o mesmo sorriso de quando ele a tratou como gente num lugar onde ninguém tratava. A senhora está enganada, ele disse. Eu não fiz nada por você. Você é que fez algo por mim. Helena ergueu o rosto confusa. Como assim? Ele puxou uma cadeira, sentou-se ao lado dela e por um momento não havia presidente nem professora, nem império, nem vestido manchado. Havia só duas pessoas. Eu já tinha decidido cancelar os contratos com os Vasconcelos no minuto em que ele me humilhou, disse Gabriel. Isso não foi por você. Isso foi justiça. Mas você fez uma coisa que eu não via há muito tempo. Ele olhou para as próprias mãos. Quando ele me destratou, a sala inteira riu. Ou fingiu não ver. 70 pessoas nesse salão, gente rica, gente educada, gente de berço, como a senhora Margot gosta de dizer. E nenhuma delas, olhou para mim como se eu fosse um ser humano. Só uma pessoa, você. Com o vestido que estavam ridicularizando, com a noite inteira sendo pisada, você foi a única que teve a decência de me defender. Helena não sabia o que dizer. Para ela, defender o garçom tinha sido a coisa mais natural do mundo, tão natural quanto respirar. Foi aí que ela entendeu o quanto isso era raro, o quanto a gentileza simples, a que não pede plateia nem espera recompensa, tinha se tornado um tesouro num mundo de cristal e veneno. Minha avó me ensinou, ela disse, a voz embargada. Ela dizia que a gente trata todo mundo igual, porque todo mundo é gente, porque um dia a gente também vai precisar que alguém nos olhe com bondade. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a voz dele estava diferente, mais baixa, quase confessional. Eu cresci pobre, Helena. Mais pobre do que você imagina. Minha mãe lavava roupa para fora. Eu carreguei bandeja de verdade nessa cidade dos 16 aos 25 anos e fui humilhado em mesas iguais a essa mais vezes do que consigo contar. Eu construí tudo o que tenho do nada. E quando o dinheiro chegou, eu fiz uma promessa. Nunca ia esquecer de onde eu vim. É por isso que eu visto o avental, para não esquecer. E para encontrar de vez em quando alguém como você. Alguém que me lembre que ainda vale a pena acreditar nas pessoas. Ele ficou em silêncio um instante, e quando voltou a falar parecia estar revivendo algo antigo.
Teve uma noite, faz uns 20 anos, que um cliente bêbado jogou um prato de comida no chão de propósito e me obrigou a limpar de joelhos na frente de todo mundo rindo. Eu tinha 19 anos. Cheguei em casa naquela noite e chorei encostado na porta, com vergonha de mim mesmo, como se a culpa fosse minha por ser pobre. Minha mãe me encontrou ali. Sabe o que ela fez? Ela não disse para eu revidar, não disse para eu odiar aquele homem. Ela só pegou o meu rosto nas mãos e disse: "Filho, nunca deixe a humilhação te ensinar a humilhar. Quando você subir na vida, e você vai subir, lembra de quem te tratou mal para não ser igual a eles." Eu prometi a ela, e é essa promessa que eu honro toda vez que visto esse avental. Hoje, vendo você defender um garçom que você achava que era só um garçom, eu vi a minha mãe em você. Vi a mulher que me ensinou que dignidade não tem preço. Os olhos de Gabriel brilhavam. Então não, Helena, não fui eu que fiz algo por você. Foi você que me devolveu uma fé que o dinheiro tinha quase me feito perder. O salão à volta deles voltava devagar ao normal, o murmúrio renascendo, a música suave retomando. Os garçons recolhiam os cacos de cristal do chão. E no meio de tudo aquilo, dois ex-pobres conversavam. E era como se o restaurante todo, com seus lustres e suas joias, tivesse encolhido diante da grandeza simples daquela conversa. Helena percebeu com uma clareza que a fez quase rir no meio das lágrimas que tinha entrado naquele salão para ser aprovada por um mundo que não a merecia, e ia sair dele aprovada por si mesma, que era a única aprovação que sempre importou. "O que a senhora vai fazer agora?" perguntou Gabriel. Helena pensou. Pensou nos seus alunos que iam chegar segunda-feira de manhã esperando a aula sobre Drummond que ela tinha preparado. Pensou na sua casa simples, nos livros empilhados, na foto da avó em cima da estante. E sorriu. "Vou voltar para minha vida", ela disse. "A vida que eu nunca devia ter tido vergonha de ter. Vou dar aula, vou viver, e vou contar para os meus alunos que eles valem mais do que qualquer um vai tentar dizer que eles valem. Porque hoje eu aprendi isso de novo, na pele." Gabriel assentiu, e havia admiração nos olhos dele. "Sabe", ele disse, "eu conheço muita escola pública que precisa de gente como você e nunca vai ter dinheiro para valorizar professor de verdade. Eu tenho um instituto que financia a educação na periferia da cidade. A gente está procurando coordenadores, gente que conheça a realidade de dentro. Não é caridade, é trabalho. E é bom trabalho." Ele tirou um cartão do bolso, um cartão de verdade dessa vez, e o entregou. "Sem pressa, sem compromisso. Mas, se você quiser conversar, a porta está aberta. Não porque eu te devo nada. Porque o mundo precisa de mais professores como você na frente de mais crianças." Helena pegou o cartão. Não como quem recebe um favor, mas como quem reconhece uma porta. E pela primeira vez naquela noite, ela sentiu não a humilhação que a tinha trazido até ali, mas uma coisa nova, frágil e teimosa crescendo no peito. A sensação de que aquela noite, que tinha começado como o pior dia da sua vida, talvez fosse, no fundo, o começo de outra coisa, algo melhor, algo verdadeiro. Ela se levantou, vestiu o casaco por cima do vestido manchado, mas dessa vez não para esconder nada, apenas porque a noite lá fora estava fresca. Gabriel se levantou junto e fez algo que ninguém naquele salão, em toda a noite, tinha pensado em fazer por ela. Ofereceu o braço. Não como um homem que quer conquistar uma mulher, como um ser humano que respeita outro ser humano. "Permita que eu te acompanhe até a saída", ele disse. Não como presidente de coisa nenhuma, só como o Gabriel, que carregou bandeja por 9 anos e nunca esqueceu. Helena segurou o braço dele, e os dois atravessaram o salão de cristal lado a lado, sob os olhares de uma elite que minutos antes a tinha desprezado e que agora não sabia mais para onde olhar. Quando passaram pela porta, Gabriel parou e disse baixinho só para ela: "Uma joia como você não merece ser quebrada por gente tão pequena. Lembra disso, não importa quem tente." E Helena, que tinha entrado naquele lugar achando que precisava ser polida para brilhar, saiu entendendo, enfim, que sempre tinha sido a joia, e que o problema nunca esteve nela, mas nos olhos de quem não soube enxergar. Lá fora, a cidade de São Paulo se estendia imensa e acesa, cheia de janelas, onde moravam milhões de histórias. O ar da noite tocou o rosto de Helena, e ela respirou fundo, fundo, como quem respira pela primeira vez em muito tempo. O vestido estava manchado, o noivado estava acabado. O sonho que ela tinha sonhado
havia se despedaçado num salão de cristal. E ainda assim ela nunca tinha se sentido tão inteira, porque ela tinha entrado naquela noite procurando a aprovação dos outros e tinha saído com algo que ninguém pode tirar de uma pessoa: o respeito por si mesma. Naquela mesma noite, num apartamento simples lá longe, na Zona Leste, depois de uma viagem inteira de metrô e ônibus, em que ela sentiu os olhares pousarem na mancha escura do vestido, sem ela se importar nem um pouco, Helena chegou em casa. O apartamento era pequeno, de um quarto só, mas era dela, conquistado com anos de salário de professora. Tinha as plantas que ela regava todo domingo, os livros empilhados no chão por falta de estante suficiente, a xícara de café da manhã ainda na pia, o cheiro familiar de casa de gente que vive de verdade. Por anos, Helena tinha tido vergonha de levar Ricardo ali. Ele só foi 2 vezes, e nas 2 torceu o nariz. Comentou que ela merecia coisa melhor, como se a vida dela fosse uma fase a ser superada. Agora, parada no meio da própria sala, Helena olhou em volta e sentiu uma coisa que tinha esquecido de sentir: orgulho. Aquele apartamento era o retrato de uma mulher que nunca devia nada a ninguém, que pagava as próprias contas, que dormia tranquila. E havia mais dignidade naquelas paredes simples do que em todo o cristal do restaurante de onde ela tinha acabado de sair. Ela aqueceu uma xícara de café, sentou-se na poltrona perto da janela e ficou olhando as luzes da cidade. Pela primeira vez em meses, o silêncio do apartamento não doeu. Não era o silêncio da solidão, era o silêncio da paz. Helena pendurou o vestido da avó com cuidado. Não ia jogar fora. Ia lavar a mancha com paciência, do jeito que Dona Cida ensinou, e ia guardar aquele vestido para sempre. Não como lembrança da humilhação, mas como lembrança da noite em que ela descobriu, diante de toda a elite da cidade, que valia muito mais do que qualquer um deles jamais ia valer. Ela olhou para a foto da avó na estante, tocou o vidro com a ponta dos dedos e sussurrou: "A senhora tinha razão, vó. Quem me ama de verdade não olha para o tecido. E hoje eu finalmente aprendi a me amar assim." Na segunda-feira, Helena entrou na sala de aula como entrava todos os dias. Os alunos a esperavam, barulhentos, vivos, reais. Ela escreveu o nome de Drummond na lousa, virou-se para eles e, antes de começar a aula, disse uma coisa que não estava no plano: "Gente, hoje eu quero começar com uma lição que não está no livro. Não importa quem vocês são, de onde vocês vêm, quanto a roupa de vocês custa. O valor de uma pessoa não está na conta bancária dela. Está no jeito como ela trata quem não pode fazer nada por ela. Decorem isso. Vale mais que toda a gramática que eu vou ensinar esse ano." E os alunos, sem entender direito de onde vinha aquilo, fizeram silêncio. O tipo de silêncio que fica. 3 semanas depois, Helena marcou uma reunião no Instituto de Gabriel. Não para se casar com um homem rico, como num conto de fadas barato, mas para fazer o que sempre soube fazer melhor do que ninguém: ensinar. Tornou-se coordenadora pedagógica de um programa que levava reforço escolar a centenas de crianças da periferia, crianças com vestidos remendados e sonhos enormes, crianças exatamente como ela tinha sido. E em cada uma delas ela via a menina que um dia inventou ter esquecido o material em casa. Havia o Davi, de 10 anos, que chegava sempre faminto e escondia o caderno porque tinha vergonha da letra. Helena sentava ao lado dele e dizia que a letra mais bonita do mundo é a que escreve a verdade. E em 3 meses o menino estava lendo em voz alta para a turma, o peito estufado de orgulho. Havia a Sofia, que cuidava de 3 irmãos menores e quase não tinha tempo de estudar. E Helena reorganizou os horários do programa para que ela pudesse trazer os irmãos junto. Havia o pequeno Theo, que sonhava em ser professor igual à tia Helena. Numa tarde, durante uma festa junina improvisada no pátio do instituto, com bandeirinhas de papel, quentão sem álcool para as crianças, pé de moleque e a sanfona de um voluntário tocando arrasta-pé, uma mãe se aproximou de Helena com os olhos marejados. "Professora, o meu filho voltou a sorrir", ela disse, apertando a mão de Helena com força. "Ele estava desistindo da escola. A senhora salvou o meu menino." E Helena, que sabia bem que ninguém salva ninguém sozinho, respondeu o que sempre respondia: "Eu não salvei não, mãe. Eu só mostrei para ele o que ele já tinha dentro." Era assim que a bondade trabalhava ali, de boca em boca, de gesto em gesto, criando uma corrente que ninguém via, mas que todos sentiam. E em cada uma daquelas crianças,
Ela plantava a mesma semente que a avó tinha plantado nela. Você vale, você importa, você é gente. E a bondade, que tinha começado numa única taça de vinho defendida por uma única professora, numa noite de humilhação, foi se espalhando, de criança em criança, de vida em vida, como só a bondade verdadeira sabe se espalhar. Quanto a Ricardo, Helena nunca mais soube dele em pessoa. Soube pelos jornais que a construtora Vasconcelos passou por dificuldades sérias, depois de perder os contratos com o Grupo Andrade. Soube que Dona Margot vendeu uma das casas. O império não desabou de um dia para o outro, mas rachou. E rachaduras, quando vêm do caráter, não se consertam com dinheiro. Helena não sentiu alegria com isso. Sentiu, talvez, uma serena justiça. A justiça silenciosa de quem entende que cada um colhe exatamente o que planta e que a crueldade, mais cedo ou mais tarde, sempre cobra a sua conta. Numa tarde de domingo, meses depois, Helena recebeu um convite para um jantar no instituto, um jantar simples de coordenadores e voluntários, comida caseira servida em pratos comuns. Gabriel estava lá, sem terno, de camisa de manga arregaçada, ajudando a servir o arroz com a mesma naturalidade de quem nunca esqueceu como se carrega uma bandeja. Quando os olhos dos dois se encontraram do outro lado do salão modesto, ambos sorriram. Não era o sorriso de um conto de fadas. Era melhor. Era o sorriso de duas pessoas que tinham se reconhecido no meio de um mundo de máscaras e que sabiam, sem precisar dizer, que tinham mudado a vida um do outro com um único gesto de coragem. E foi ali, naquele salão simples, cheirando a comida de verdade e a risada de gente boa, tão diferente do restaurante de cristal onde tudo começou, que Helena entendeu por completo. A vida não a tinha levado até aquele jantar de noivado para lhe dar um marido rico. Tinha levado para lhe arrancar uma venda dos olhos, para lhe mostrar que ela não precisava ser aprovada por ninguém, polida por ninguém, validada por ninguém. Ela só precisava ser quem sempre foi, uma mulher de coração inteiro que tratava as pessoas como gente e que carregava na alma a costura invisível e indestrutível do amor de uma avó. A elite da cidade tinha tentado quebrá-la numa noite. Mas há joias que, quando você tenta quebrar, só revelam o quanto são preciosas. E Helena, com seu vestido cor de areia agora lavado e guardado, com seus alunos, com seu trabalho, com sua dignidade, era uma dessas joias, inteira, verdadeira. E finalmente, depois de tantos anos achando que precisava brilhar para os outros, livre para brilhar apenas para si mesma, que é, no fim das contas, a única luz que ninguém nunca consegue apagar. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, escreve uma única palavra nos comentários: dignidade. Quero saber quantas pessoas essa história alcançou hoje. Agora me conta, qual foi o momento que mais te emocionou? Quando Helena defendeu o garçom diante de toda aquela gente? Quando Gabriel tirou o avental e revelou quem ele realmente era? Ou quando ela voltou para a sala de aula e ensinou aos alunos que o valor de uma pessoa não está na conta bancária? E não esquece de me dizer de qual cidade você está assistindo. Já recebi comentários de todo o Brasil, e isso me emociona toda vez. Se você acredita que o caráter de uma pessoa vale mais do que todo o ouro do mundo, dá um like nesse vídeo. Se conhece alguém que precisa ouvir que dignidade não se compra e não se vende, compartilha essa história com essa pessoa. E se você quer mais histórias que mostram o melhor da gente e restauram a fé na humanidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se encontra na próxima história. Até lá, cuida do teu coração.